Bom dia, queridos. Graça e paz. Tudo bem? Estava aqui respondendo as mensagens que chegaram agora pela manhã. Ontem, infelizmente, nós não conseguimos fazer, como eu falei ontem à noite, né? Nós tínhamos um compromisso no início da manhã, aqui numa cidade próxima, em Blumenau. Eu tive que ir lá e cheguei, já era 10 horas da manhã do retorno desse compromisso. Eu, depois da quimioterapia, uma vez ao ano eu faço o exame, né? E ontem foi dia, então muito cedo, é outra cidade. Eu estava respondendo aqui a alguns colegas que me viram, eu conectando, saber como é que eu estava. Quero mandar um abraço para os meus amigos ali de Camaragibe, como Lindoval, Lúcia, a Marilúcia, a Marta, o Silvio, o Jarrão, o Jailson, o Roberto, o Henrique e o Ricardo, né? Nós conversamos todos os dias, batemos um papo, Ricardo, irmão em Cristo. O Senhor abençoe vocês, amigos, e continue derramando bênçãos sobre a vida de vocês. E nessa manhã eu queria falar um texto que está aqui no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel 37, né? Um texto bem conhecido, que é o Vale de Ossos Secos. Eu só quero ler a introdução, de logo em seguida nós estaremos orando. O texto seria do versículo 1 ao versículo 14, mas eu vou ler até o versículo 5 só, que diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muitos numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: Profetize sobre estes ossos, e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Que palavra! E é esse Deus agora que usou Ezequiel aqui nesse momento, que nós estaremos orando. Amém? Eu aqui no nosso estúdio, você onde você estiver nesse momento, use a sua fé em Cristo Jesus para falar com o Deus glorioso, o Deus criador dos céus e da terra. Senhor Deus Santo, vivo, Deus poderoso, Deus criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo descanso da noite. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pela bênção, pela proteção, pela direção.
Ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor. Ó Deus, em tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã. Que o Senhor continue nos guardando e nos livrando de todos os males. E que neste dia todo espírito de enfermidade seja repreendido. Seja repreendido também todo espírito de divisão, de inveja, de vingança, de vício, de prostituição, de mágoa, de rancor, de ódio. E que verdadeiramente o seu Espírito Santo, ó Deus, tome lugar em nossas vidas para nos consolar, nos confortar, nos alicerçar e nos direcionar. Sejam desamarrados, ó Pai, toda a situação difícil na vida do teu servo e da tua serva. Na minha vida também. Ó Deus, aquilo que está amarrado não está saindo. Ó Pai, que o Senhor desate o nó sobre as nossas vidas, ó Pai. E que o inimigo caia por terra em nome de Jesus. Esta é a oração do teu servo para este dia, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém e graças a Deus. Hoje, nós vamos refletir sobre uma das passagens mais impactantes da Bíblia, que é o capítulo 37 do livro de Ezequiel, do versículo 1 até o versículo 14, que nos apresenta a visão do vale de ossos secos. E esse texto aqui, que nós lemos até o versículo 5, é uma poderosa metáfora sobre restauração, sobre esperança e sobre o poder transformador de Deus na vida do homem. O contexto histórico aqui de Ezequiel é que o livro de Ezequiel ele foi escrito durante o exílio babilônico, quando o povo de Israel estava desolado e sem esperança. E eles, esse povo, tinham sido derrotados. E Jerusalém estava em ruínas. Então a visão do vale de ossos secos surge em meio a esse contexto de desespero e de perda. Porque verdadeiramente o povo adulto que entrou no cativeiro morreram ali. Os que saíram foram exatamente os que nasceram na escravidão. Os que nasceram como no vale de ossos secos. Então, a visão de Ezequiel começa ali no versículo 1 ao 3. Ali o Senhor leva Ezequiel a um vale cheio de ossos secos. E tem a pergunta de Deus a Ezequiel. E Deus pergunta: poderão reviver estes ossos? Então essa pergunta ela é crucial. Porque Ezequiel responde sabiamente: Senhor Deus, só tu o sabes. Então essa resposta demonstra a compreensão de Ezequiel sobre a soberania de Deus. Então, isso é grandioso. Então Deus determina ao profeta, Deus ordena que Ezequiel profetize sobre os ossos secos. E ao fazer isso, os ossos começam a se juntar, cobrindo-se de tendões e carne, e finalmente recebem o espírito. Então essa ação aqui simboliza a restauração do povo de Israel, que estava espiritualmente morto. E do versículo 11 até o versículo 14, ali nós temos a interpretação dessa visão. Ou seja, Deus explica a Ezequiel que os ossos secos representam toda a casa de Israel. O povo estava dizendo: nossos ossos secaram e nossa esperança se perdeu. Então aqui Deus promete restaurá-los, trazendo eles de volta à terra e insuflando neles o Espírito, soprando neles o Espírito. Então essa é uma promessa de renovo e restauração. Não é apenas física, mas principalmente devolvendo a vida espiritual deles. A vida espiritual representa o relacionamento do povo com Deus. Então, diante disso tudo que eu falei aqui,
nós temos algumas aplicações práticas que nós tiramos para o nosso dia a dia. A primeira aplicação aqui é o reconhecimento de nossas securas. Ou seja, assim como o povo de Israel, muitas das vezes nos encontramos em um vale como ossos secos. Nós podemos sentir que nossas esperanças se perderam, que nossos sonhos estão mortos. Então, nesse sentido, é vital que reconheçamos esses momentos de sequidão em nossas vidas. Então, o primeiro passo para a restauração é a honestidade diante de Deus e de você mesmo. Ou seja, reconhecer que estamos secos espiritualmente, estamos vazios. A segunda lição é profetizando sobre a vida ou profetizando vida. Isso significa que Ezequiel atuou em obediência ao profetizar sobre os ossos secos. Então nós devemos ser o quê? Proativos em nossa fé, proclamando a palavra de Deus sobre nossas circunstâncias. Então, quando nos deparamos com a desolação, precisamos declarar vida, e vida com abundância. Precisamos declarar a esperança e a promessa de Deus sobre as nossas situações. Lá em Isaías 45, versículo 2 e 3, diz que Ele irá diante de nós, revelará os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, quebrará as trancas de ferro e despedaçará as portas de bronze, para que saibamos que Ele é o Senhor que nos chama pelo nosso nome. Então precisamos profetizar sobre nós. A terceira lição é a espera do Espírito. Veja que a transformação dos ossos secos em um exército poderoso, aqui nesse caso, só aconteceu quando o Espírito entrou neles. Então isso nos ensina que precisamos buscar a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Sem o poder do Espírito Santo de Deus, nossas ações não valem nada, são vãs. Então o Espírito é quem traz vida, é quem traz renovação e propósito. A quarta lição aqui é a esperança da restauração. Assim como Deus prometeu restaurar Israel, Ele também promete restaurar nossas vidas. Não importa quão secos ou perdidos possamos nos sentir, Deus é capaz de trazer uma nova vida. Precisamos confiar em suas promessas e viver na expectativa da restauração, que ela é certa. Mas precisamos ter fé. E a última lição aqui é o impacto do povo, da comunidade, da família. Veja que a restauração não é apenas individual. Ela tem um impacto coletivo em todo o vale. Ou seja, à medida que experimentamos a renovação em nossas vidas, nós somos chamados a compartilhar essa vida com os outros. Então o vale de ossos secos se transforma em um exército. E nós somos chamados a ser agentes de mudança na nossa comunidade. Nós somos chamados para isso. Então, nessa manhã, eu quero concluir dizendo que o Vale de Ossos Secos nos ensina que não importa quão desolados possamos estar, mas Deus é capaz de trazer vida onde há morte. Porque Ele é o Deus que restaura, que renova e transforma. Então que possamos, queridos, assim como o profeta Ezequiel, abrir nossos corações e permitir e profetizar que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas, trazendo esperança, trazendo consolo e conforto na vida de todos aqueles que estão à nossa volta. Amém? Que o Senhor te abençoe e continue derramando bênção sobre a sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe. Graça e paz.